Mensagem de número 91, diz o tema da mensagem: alianças, manutenção e quebra, bênçãos e consequências. Parte 3. Diga amém. Diz em Êxodo 19, versículos 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, a Ti, Senhor, pertence toda a honra e toda a glória, Jesus. E é diante de Ti, Senhor, que nos prostramos. Queremos ser cada vez mais sábios, Senhor, pois sabemos que os tolos são os que desprezam o conhecimento. E não somos tolos, Jesus, pois o Senhor nos fez sábios. O Senhor tem nos dado a Tua sabedoria, Jesus. E Te agradecemos por isso, Pai. Com esta sabedoria, Deus, queremos crescer nesta noite. Com a sabedoria que vem de Ti, Jesus, o qual nós pedimos e clamamos constantemente por ela. Queremos avançar, queremos crescer, queremos ser colocados em novos patamares contigo, Senhor. Queremos entender as alianças, Senhor, pois queremos viver estas alianças com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma. Sabemos que Tu és Deus de aliança. E a Tua aliança, Senhor, é uma promessa para a nossa vida. Usa minha boca, meu intelecto, minhas cordas vocais. Usa-me, Senhor, para abençoar os Teus filhos, para abençoar a Tua igreja, Senhor. E que mais uma vez o Teu nome seja glorificado neste lugar. Que mais uma vez a Tua verdade, Senhor, liberte para a Tua glória e para o Teu louvor, e todos que serão libertos digam amém. Glória a Deus. Obrigado, pastora. Meus irmãos amados, Igreja preciosa de Jesus Cristo, homens e mulheres comprados por alto preço, por preço de sangue, homens e mulheres salvos por meio de Jesus, lavados no sangue do Cordeiro, justificados por Jesus, homens e mulheres que são chamados por Deus de meus amados. Nós estamos aprendendo a respeito de um dos mais importantes princípios de Deus. E princípio este que deve ser vivido, especialmente por aqueles que querem uma comunhão íntima com Deus, que querem caminhar continuamente no amor, na direção e na proteção do Senhor. Nós sabemos que aliança é um pacto, é um acordo. E a aliança com Deus não tem prazo de validade, não tem vencimento. Assim como alianças entre homens que às vezes têm um prazo de validade.
chega-se certa data que aquele contrato se encerra. Com Deus não é assim. Com Deus, a aliança é eterna. A aliança é sem prazo de validade. E nós temos visto, estamos aprendendo que Deus zela, que Deus honra a sua aliança. Portanto, Deus, ele jamais quebrará a sua aliança. E cabe aos filhos de Deus aprenderem a honrar esta aliança. Deus já sabe como honrar. Quem precisa agora aprender são os filhos de Deus. E como que eles devem aprender? Eles conhecendo as regras que constituem esta aliança. A aliança, ela tem bênçãos como retribuição pela obediência em cumprimento da mesma. Mas também tem consequências quando esta é quebrada por desobediência. E isso é algo muito sério, algo muito grave, e que a palavra está nos mostrando e nos ensinando. Então toda aliança, ela tem um sinal visível, né, para que os aliançados não se esqueçam que estão em aliança. Nós olhamos para o nosso dedo, aqueles que são casados, e olham e veem um anel. Eu não preciso deste anel para lembrar que eu sou casado. Mas este anel mostra a outras pessoas que eu sou casado. Este anel mostra para outros que eu tenho um pacto, que eu tenho um compromisso com outra pessoa. Então, este é o propósito do visível, do sinal visível. Amém? Para que outras pessoas também saibam de tal aliança. Então, no novo pacto, na nova aliança, nós temos a celebração da ceia que nós realizamos aqui domingo próximo passado. E essa celebração da ceia, ela é um sinal visível de que nós estamos aliançados com nosso Senhor e uns com os outros. Então nós mostramos que nós estamos em aliança com nosso Senhor e uns com os outros. Aqui ninguém é individual. Aqui ninguém tem a sua vida com Deus individualmente. Aqui não. Aqui nós somos um corpo. Aqui nós dependemos uns dos outros. Aqui eu não sou mais eu. Não, aqui eu dependo dos meus irmãos. Amém? Porque assim é a comunhão em Cristo Jesus. Então, quando nós nos reunimos aqui, nós mostramos que estamos aliançados com o Senhor, estamos aliançados uns com os outros, demonstramos que amamos o nosso Deus, que amamos os irmãos, que nós fazemos parte de um corpo, nós mostramos que cremos em sua morte, ressurreição e aguardamos a sua vinda. Isso é um sinal visível daquilo que nós cremos. Em Provérbios 6, versículo 2, diz assim: estás enredado com o que dizem os teus lábios, estás preso com as palavras da tua boca. Então, nós temos que tomar cuidado com o que falamos. Nós temos que tomar cuidado, porque com a nossa boca nós criamos alianças. Com a nossa boca nós fazemos pactos. E se eu não tomar cuidado, eu fico enredado, eu fico preso a alguma aliança que às vezes eu não queria fazer. E se eu for depois orar, Deus vai dizer que não era para eu ter feito. Mas uma vez feito, tem que ser honrado. Estão entendendo? Então, por isso que a Bíblia diz que eu não devo me precipitar em nada nessa vida.
eu não devo falar precipitadamente, eu não devo tomar nenhuma atitude precipitadamente, eu não devo impor as minhas mãos precipitadamente. Amém? Então a Bíblia Sagrada, ela é uma história de alianças, do começo ao fim. E essas alianças são os conjuntos de condições pelas quais Deus promete andar com seu povo. Então essas alianças são as regras. Amém? Então Deus sempre diz se. Então os sis de Deus são as condições. Amém? E nós estamos aprendendo estes sis de Deus. Então Deus diz: olha, as condições são estas. Eu vos apresento as minhas condições. Vocês fazem parte da minha aliança. A aliança é minha. Eu criei a aliança. Deus dizendo, amém? Então eu sou o autor da aliança. E esta aliança eu fiz para que você tenha intimidade comigo. Eu quero ter intimidade com você. Eu quero que você tenha plena comunhão comigo. É o meu desejo. Porém, para que você alcance isso, para que você atinja este objetivo, você precisa concordar com o sis. As minhas condições, você tem que aceitar, vivê-la, e aí então você estará aliançado comigo. Então, se vocês aceitarem, se vocês se submeterem a tais condições, ok, estou junto com vocês. Amém? Então a minha mão será a vosso favor, eu farei vocês serem distintos dos demais povos, vocês não serão iguais aos demais povos, vão ver a diferença em vocês, serão para mim, todos vocês, um particular tesouro. Se vocês aceitarem as minhas condições. Então a aliança implica em um compromisso. Amém? Esse compromisso não é um compromisso assim, eu tenho um compromisso. Então, de vez em quando eu honro esse compromisso. Não. O compromisso com a aliança com Deus é uma vida de compromisso. Ok? Então, não é algo para ser de vez em quando. Amém? Porque é uma vida contínua com Jesus. Então eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então eu vivo para Jesus. Então eu não vivo mais a minha própria vida. Então eu tenho um compromisso com a aliança, eu honro esta aliança e a minha vida é para honrar a aliança que eu tenho com o meu Senhor. Quem está entendendo? Então todas as alianças bíblicas, elas partiram de Deus, irmãos. Ok? Não foi o homem que inventou a aliança para andar com Deus. Foi Deus que estabeleceu as alianças para que ele andasse com o seu povo. Então, ele jamais se esquece de nenhuma das suas alianças e nenhuma das suas regras. Ok? Então, durante todo o povo, Deus estabeleceu as alianças entre ele e o seu povo. O povo de Deus não conhece muito sobre alianças, não é? Com pouco que nós já recebemos, nós, graças a Deus, já recebemos um grande conhecimento. Amém? Que também não tínhamos. Então nós podemos perceber e entender o quanto o povo de Deus aí fora está perecendo por não ter este conhecimento. O quanto o povo de Deus está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento deste assunto. Por quê? Muitos estão honrando alianças até, mas que não deveriam estar. Nós vamos entender isso com o destrinchar da mensagem. E muitos não estão honrando aquilo que era para estar honrando. Estão entendendo? Porque hoje nós temos discernimento para saber o que é que Deus quer de fato na aliança. Amém? Então, vamos entender aqui. Um dia o Senhor nos revelou a sua graça. Eu tinha uma aliança com pessoas.
Eu quero que você entenda isso. E aí, pastor? Como fica? O Senhor deu a palavra àquelas pessoas. O Senhor assinou que o Senhor estaria junto. E hoje o Senhor não está mais. Como ficou esta aliança? E aí? Você, que veio talvez de outro ministério, tinha aliança. Irmão Alberto, irmã Vanessa, irmã Tina, irmã Nanda, não sei mais alguém aqui, irmão Ricardo, irmã Maria Amélia. Vocês tinham aliança. E aí? Como fica? Deus não estava nesta aliança. Entendem? Deus não estava nesta aliança. Então agora Deus colocou vocês em aliança onde Ele quer que vocês fiquem aliançados. Estão percebendo? Então, o povo de Deus às vezes anda com pessoas que não têm aliança com Deus. Nós vamos também falar sobre esse assunto de pessoas que quebram a aliança com Deus. Nós sabemos que, para a glória do Senhor, nós estamos no altar, nós estamos no ministério que é levantado por Deus. Então nós estamos aliançados com Deus. Amém? Através daquele que Deus levantou por autoridade espiritual, o povo de Deus está aliançado com Deus. Através da minha vida, vamos dizer assim. Através da vida do nosso bispo, Rai Solange. Através do nosso apóstolo Miguel Ângelo e sua esposa, Bispa Rosana. Nós estamos aliançados com Deus. Amém? Então aquele que quebra a aliança com este altar, amados, quebrou a aliança com Deus. Não quebrou a aliança comigo. Quebrou a aliança com Deus. Essa pessoa não é mais para andar com você. Está entendendo? Por quê, pastor? Porque ela não tem aliança com Deus mais. E você pode aí sofrer algum respingo desta quebra de aliança dessa pessoa se você continuar andando com ela. Isso é muito sério. E nós vamos trazer uma mensagem aqui para falar só desse assunto. Não vai ser hoje, mas você precisa entender a profundidade disso. Quem quebra aliança com Deus, amados, não serve para andar com a gente. Não serve para andar com você. Amém? Estão entendendo? Então, o povo de Deus, por não ter o conhecimento profundo disso, ele acaba entrando em perversidades, que a Bíblia chama de perversidades. Tá? Porque é um assunto que tem implicações, amados, não só para o nosso presente, mas é um assunto que tem implicações para o nosso presente, para o nosso futuro e para os nossos descendentes. Isso é muito, muito, muito sério. Amém? Então Deus está nos ensinando a guardar a nossa família. Amém? Então Deus é um Deus de paz, e nós sabemos disso. Mas também é um Deus que corrige, que disciplina, que faz o homem colher o que planta. Então, na dispensação da inocência, quando foi a dispensação da inocência? Antes do pecado, quando Adão estava no Éden, foi estabelecida a primeira aliança entre Deus e o homem. A aliança edênica. Por que edênica? Porque foi estabelecida no Éden. Foi feita no Éden. Então lá no Éden, Deus deixou bem claro para Adão qual era a sua vontade e também as suas regras para esta aliança com o homem. Em Gênesis 1, 27 a 31 está escrito: Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e
e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será por mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Isso era parte da aliança. Amém? Ele estava dizendo para Adão: Adão, olha, está tudo aí, tudo teu, tudo para você. Isso é a minha aliança contigo. Isso é para demonstrar o meu amor por você. Aleluia. Tudo do bom, tudo do melhor, tudo prontinho, tudo fresquinho, tudo na hora que você quiser, está aí, à tua disposição. Mas sabemos o que aconteceu. Gênesis 2, 15 e 17. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. Então, Adão, tudo aí, tudo teu, tudo para ti, tudo bonitinho. Você não precisa se preocupar com nada. Mas tem uma coisa, uma condição. De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, quer honrar a aliança comigo, Adão? Não come dessa árvore. Então, tem muitas regras da parte do Senhor na sua palavra, que Deus diz assim: olha, quer que eu ande contigo? E aí nós temos que entender: mas pastor, mas Deus não está num filho já que confessou o seu nome como Senhor? Está. Mas nós estamos aprendendo o quê? A manifestação da glória de Deus na vida dos filhos. Então nós temos que entender assim: Deus dizendo: quer que eu manifeste a minha glória na tua vida? Quer que eu manifeste o meu poder? Quer que eu abençoe de fato a tua vida? Tem regra, tem condição. Então o povo de Deus, por não conhecer essas condições, e eu vou dizer algo para você aqui, amados, pessoal, algo meu, pastor Emílio: quanto conhecimento nós temos recebido da parte do Senhor até o dia de hoje, e ainda sabemos que é pouco. E eu vou dizer uma coisa para você, amado: o que vem de conhecimento para a nossa vida é para pôr em prática. Não é para achar que é balela. Não é para achar que a mensagem hoje foi... mas não... Não. Deus está falando a cada culto neste altar. E o que Deus está falando é para mim e para a tua vida. Não é, viu, vê quem quer. Porque nós somos o seu povo. Amém, igreja? Então tudo que eu e você plantar, nós vamos colher. Nós vamos colher. Então, o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem não comerás. Por quê? No dia em que dela comeres, tua aliança vai estar quebrada comigo. Entendeu? Então na cruz esta aliança foi refeita por meio de Cristo. Então esta aliança está disponível novamente para o povo de Deus. Mas a manifestação do poder de Deus e das promessas de Deus se dão por regras e por condições que Deus coloca. Amém? Então, nós vimos aqui as consequências da quebra desta aliança aqui, né? Nós vimos, vamos relembrar rapidinho, pastora? Número 1, a queda do homem. Então o homem caiu. Número 2, perda da liberdade. O homem estava livre lá no Éden.
Perdeu a liberdade, não teve mais. Terceiro, conhecimento do mal. Quarto, perda da comunhão com Deus. Quinto, perda da graça de Deus. Sexto, perda do paraíso e expulsão do Éden. Sétimo, o espírito do homem ficou em estado de morte. Oitavo, perversão da natureza moral. Nono, o homem se tornou escravo do pecado. Se tornou escravo do pecado e de Satanás. Décimo, o homem perdeu muito de sua inteligência inicial, além de outras perdas físicas e emocionais. Essa inteligência inicial aqui são as exatas. Sabe, às vezes, hoje, o que o homem às vezes tem muita dificuldade para compreender, para entender, sabe? Definir, sabe? Essa inteligência, quando entrou o pecado, essa inteligência, por isso hoje o homem ele é meio lerdo. Porque a inteligência inicial do homem, amados, não é a inteligência que nós temos hoje. O homem era muito mais inteligente. Só para você entender, tá? E isso vem de estudos feitos, amém? Para que você entenda que a inteligência hoje do homem, a lógica, ela teve uma perda quando Adão pecou. 11º, o homem passou a trabalhar com suor e fadiga. Estava tudo lá prontinho, tudo belezinha, tudo feito. Era só para desfrutar. Não obedeceu, não honrou a aliança. O que aconteceu? Vai trabalhar com suor e fadiga para você comer agora. Não é? Então isso foi uma consequência dessa quebra de aliança. 12º, o homem passou a estar sujeito ao declínio físico, envelhecimento e doenças. Quem passa dos 40 aí sabe. Eu falo porque eu já passei dos 40. Então é uma dorzinha aqui, é uma dorzinha ali. A gente começa a perceber o envelhecimento. Eu até antes dos 40 me achava um meninão. Aí passou, você já começa a perceber o peso da idade. Então, antes não tinha isso. Antes dessa quebra de aliança, o homem era para ser eterno aqui na terra. Amém? Já era para ter ali o corpo glorificado, já era para ter, não envelhecer. Olha que bênção. Amém? Ia chegar num certo momento que ia manter. Agora aqui, por causa do pecado, o homem passou a morrer também fisicamente. 13º, pastor. Olha lá. 14º, o pecado passou a toda a humanidade e chegou a nós através da procriação de geração em geração. Amém? Então, o perdão deste pecado chegou a mim e a tua vida por meio de Cristo. Glória a Deus por isso. 15º, aumento de dores na mulher durante o parto. 16º, sujeição da mulher ao domínio do homem. Por que você acha que hoje é uma luta pelos direitos da mulher? Por que você acha? Porque o povo não conhece a vontade de Deus. Então, a mulher ela quer competir no mercado de trabalho. Amém? Porque ela quer se mostrar capaz de competir com os homens. A mulher ela quer estar numa posição acima dos homens para se mostrar que ela pode estar acima. Muitas mulheres querem uma posição de comando para comandar. E isso é totalmente fora daquilo que Deus determinou. Amém? Então, há uma dificuldade da mulher se submeter ao domínio do homem. Há uma dificuldade muito grande da mulher se colocar numa posição de submissão ao homem,
Por causa do quê? Por causa do pecado. Amém? Porque se não fosse o pecado, Adão iria dominar sobre Eva. Mas ali, já pelo pecado, ele já não conseguiu dominar nada. Deus veio a ele e falou: Adão, o que tu fizeste? É a mulher que tu me deste. A mulher que tu me deste. Aí Deus vai para Eva, foi a serpente. Um jogando para o outro. 17º. Foi vedado ao homem o caminho da árvore da vida. Amados, um lar onde a mulher manda é desgraça. Amém? Um lar onde a mulher manda é desgraça. Deus não aprova isso. Nessas séries aqui, nessas mensagens de aliança, nós vamos falar muito a respeito de casamento também. Porque o casamento é uma aliança. Amém? Casamento é uma aliança. E nós aqui, como filhos do Deus Altíssimo, como cristãos que somos, nós vamos entender também um pouco melhor esta questão do casamento no Senhor. Amém? A questão do casamento com testemunhas. Ok? Com testemunhas, como sinal visível. E nós vamos entender que um casamento diante do altar, a maior testemunha é Deus. Então um casamento que não é feito diante do altar, ele não tem Deus como testemunha. Amém, igreja? Então, vai ser tremendo o que Deus vai nos ensinar, nos falar a respeito do casamento. Por quê? Deus, ele quer que nós venhamos a honrar as nossas alianças, todas elas. Então, a começar pelo casamento, tem que se ter o respeito e tem que se ter a obediência dos termos desta aliança. Então, por exemplo, o homem tem que saber a tua posição dentro do relacionamento e honrar estes termos. A mulher tem que saber a tua posição dentro do casamento e honrar estes termos para que esta aliança seja honrada por Deus. Amém? Porque se não houver o respeito destes termos entre o casal, Deus não vai honrar esta aliança. E aí então muitos dizem, não separe o homem o que Deus uniu. Então assim, tem coisas que Deus uniu e tem coisas que Deus não uniu. Amém? Então o que Deus uniu, de fato, o que é? Num casamento, por exemplo, são duas pessoas que individualmente têm aliança com Deus. Exemplo, o homem individualmente tem uma aliança com Deus. A mulher individualmente tem uma aliança com Deus. O que é isso, esse individualmente? Cada um sabe do seu compromisso com Deus. Ok? Então cada um tem uma aliança com Deus já particular. Então esses dois agora vão juntar estas alianças numa só aliança. Que Deus vai ser a testemunha. Estão entendendo? Então, essas duas alianças vão se tornar uma só quando o Senhor os fará uma só carne diante do altar. Quando Ele for a maior testemunha desta união. Estão entendendo? Sabe? A importância do casamento diante do altar. Vocês estão entendendo, amados? Porque às vezes as pessoas não entendem. Às vezes a pessoa acha que é algo que é uma obrigação. Não. Longe disso. Não é uma obrigação. Mas quando eu quero honrar a minha aliança com Deus, Deus tem que ser a maior testemunha. Amém? Então isso tem que ser tem que ter um sinal visível de que Deus foi a testemunha da minha aliança com aquela pessoa. Amém, igreja? Então ali pode-se dizer que Deus uniu. Agora, o que é que Deus não uniu? Deus não une, amados, quando, por exemplo, uma parte só tem aliança com Deus e a outra parte não tem. Por quê, pastor? Porque Deus, ele honra alianças.
Então, se duas pessoas ali que não têm aliança, né, com Deus individualmente, querem se juntar, Deus olha e fala, não vou unir isso. Eu não uno assim. Então hoje nós temos aprendido. Amém? Por que aqui nós fazemos casamento somente das pessoas da graça de Deus? Por quê? Porque tem que mostrar aliança com Deus, amado. Então às vezes, sabe, você chama o casal para o gabinete, né, para o particular, fala, então, tá firme na graça? Tá firme na palavra? Tô. Vai continuar firme na igreja? Vou. Casa, dá um mês, não está mais na igreja. Ou às vezes está um só, está manco, né? Está manco. Está manquinho. Então isso entristece o coração de Deus. Amém? Porque Deus une, amado, aquilo que de fato já está unido em aliança. Então, a aliança tem que ser honrada para ter as bênçãos de Deus. Então, você que está indo para um casamento, você que vai se casar, você que quer se casar, amém? Você precisa entender que tem que ser com alguém que tem aliança com Deus. Se não tiver aliança com Deus, pula fora. Se não tiver aliança com Deus, não entre nessa furada. Amém? Gênesis 3:24 diz assim: e expulso o homem, olha, amado, consequência da quebra de aliança, o homem foi expulso. Deus não falou assim, viu, Adão, eu te convido a se retirar do meu jardim. Ele falou, ô, Adão, vaza, pica a mula, sai fora do meu jardim. Ele foi expulso. Por quê? Porque quebrou a aliança. Porque desonrou a aliança. Então, às vezes, a pessoa, sabe, ela acha que ela pode viver e fazer o que ela bem entende do jeito que ela quer. O que ela precisa saber é que Deus está vendo tudo. E Deus honra a aliança. Estão entendendo? Expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refulgir de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Então a ira de Deus cai sobre aqueles que violam, que quebram uma aliança. Amém, igreja? Então a quebra de uma aliança não traz consequências somente à única pessoa envolvida, mas também quem está junto com essa pessoa. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado. Eu não quero que a minha família e não quero que aqueles que estão andando comigo sofram consequências de uma quebra de aliança. Amém? Por quê? Nós podemos ver que Adão, quando quebrou a aliança com Deus, sobrou até para nós. Sim ou não? Sobrou para nós, o pecado chegou até nós. A consequência dessa quebra de aliança trouxe consequência para nós, irmãos. Estão entendendo a profundidade de uma quebra de aliança? Então, você que está indo para o casamento, você que está casado, sabe? Reveja os conceitos da tua aliança. E veja bem, sabe, com que compromisso, com que responsabilidade você vai assumir esta aliança diante da testemunha maior que é Deus. Eu sei aqui que na igreja muitos casais vão se casar com a testemunha maior que é Deus. E casais que já vivem como casados. Amém? Eu sei que vão consumar isso diante do Senhor, amados. Porque é testemunho de fé e são pessoas que já estão aliançados na graça de Deus. Amém? Então, isso serve para todos. Porque é algo muito sério, é um compromisso muito sério. Ezequiel 17, 15 a 21, olha o que diz. Mas ele se rebelou contra o rei da Babilônia
enviando os seus mensageiros do Egito para que se lhe mandassem cavalos e muita gente. Rei Zedequias tinha aliança com o rei Nabucodonosor. E ele cresceu o zoião no poder do Egito. E pensou ele, vou eu fazer aliança com um faraó. Porque o Egito era mais poderoso. Então ele pensou, vou ter aqui uma vantagem. Pensa e analisa a palavra, amém? Ele já tinha aliança com Nabucodonosor. Era uma aliança que Deus tinha guiado para ele fazer. Amém? Era com o ímpio, mas era uma aliança que Deus tinha um propósito. Amém? A vontade de Deus a gente não tem que entender, tem que aceitar. E ele tinha mandado Zedequias fazer essa aliança com Nabucodonosor. E ele foi lá e fez, com aperto de mão. Só que aí ele viu o poder do Egito e falou, vou fazer aliança. Então, olha, mas ele se rebelou contra o rei da Babilônia. Então, eu estou falando aqui um pouquinho da história para você entender. Depois você pode ler o texto inteiro para você perceber, tá? Mas para você captar um pouquinho aqui da mensagem desse texto. Esse rei Zedequias se rebelou contra o rei da Babilônia porque ele tinha aliança com Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, e enviou seus mensageiros ao Egito, para Faraó, para que se lhe mandassem cavalos e muita gente. Prosperará, escapará aquele que faz tais coisas? Violará a aliança e escapará? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus. Não é o pastor Emílio que está falando. No lugar em que habita o rei que o fez reinar, cujo juramento desprezou e cuja aliança violou, sim, junto dele, no meio da Babilônia, será morto. 17. Faraó, nem com grande exército, nem com numerosa companhia, o ajudará na guerra. Ou seja, pode ir lá e pode fazer aliança com Faraó. Mas nenhum exército vai fazer tu escapar da minha ira. Nada vai fazer, nada vai te proteger da minha mão. Estão entendendo? Amados, eu arrepio com isso aqui. Eu não sei você, mas eu arrepio de temor e de tremor. Estão entendendo, igreja? Aleluia. Faraó, nem com grande exército, nem com numerosa companhia, ou ajudará na guerra, levantando tranqueiras e edificando baluartes para destruir muitas vidas. Pois desprezou o juramento, violando a aliança feita com aperto de mão. Teve aperto de mão, amado. Quantos, pastor, apertaram nossa mão? Quantos? E deram as costas. Quebraram juramentos, quebraram alianças. E não quebraram aliança comigo, quebraram aliança com o Senhor. Então aí Deus vem e diz assim, olha, desprezou o juramento, violando a aliança feita com aperto de mão e praticou todas essas coisas. Por isso não escapará. Portanto, assim diz o Senhor Deus, tão certo como eu vivo, o meu juramento que desprezou e a minha aliança que violou, isto farei recair sobre a sua cabeça. Estenderei sobre ele a minha rede. Pode tentar correr, pode tentar escapar, mas é com rede que Deus vai pegar. Deus, ele vai fazer assim com a rede, ó. Vem aqui. Estenderei sobre ele a minha rede e ficará preso no meu laço.
levá-lo-ei à Babilônia, e ali entrarei em juízo com ele por causa da rebeldia que praticou contra mim. Vocês estão percebendo, amados, o peso disso? Então, amém? Está interessante a pregação? Amém? Glória a Deus. 21. Todos os seus fugitivos, com todas as suas tropas, esse é o exército de Zedequias, cairão à espada, e os que restarem serão espalhados a todos os ventos, e sabereis que eu, o Senhor, o disse. Então Deus sentenciou, amados, não foi Nabucodonosor que era ímpio, sentenciou o rei Zedequias que era eleito. Pastor, mas espera aí, mas a outra parte era Nabucodonosor, era ímpio, o Zedequias era eleito. Então Deus sentenciou Zedequias, porque quem quebrou a aliança foi Zedequias, não foi Nabucodonosor. Estão percebendo? Então, nesta aliança, né, que não foi ali uma aliança espiritual, foi uma aliança de acordos, com apertos de mão, né? O rei de Judá, chamado Zedequias, ele violou a aliança e ele trouxe consequência para si e para todo o povo e para todo o seu exército. O exército não tinha culpa nenhuma, irmão. O exército estava lá obedecendo a ordem do rei. Estão entendendo? Morreram todos, humilhados e envergonhados, lá no meio da Babilônia. Assim como o rei Zedequias também foi morto, no meio da Babilônia. Então, uma simples quebra de aliança traz a consequência da ira de Deus. E aquilo que eu já disse aqui a respeito de casamento, eu vou aqui entrar um pouquinho mais, né? O casamento, ele é uma aliança. E nós sabemos que pela dureza de coração, muitos se divorciam. Amém? E nós não somos contra ninguém que se divorcia. Amém? Amém, igreja? Não somos contra ninguém que se divorcia. Porém, nós entendemos, né, que quando esta aliança ela é feita, ela é selada, e quando quebrada, ela traz consequências. Amém? Então você precisa entender isso. Você precisa compreender isso para que você perceba a situação. Amém, igreja? Então, às vezes a pessoa se divorcia, né, ali o homem, a mulher, e eles não, às vezes, nem aparentam sofrimento. Amém, pastora? Né? Porque às vezes a situação estava tão já difícil de se levar, né? Pastor, mas o senhor está dando uma brecha aí para divórcio? Não estou dando brecha para divórcio. Estou dizendo o que é. Amém? Pela dureza de coração, a Bíblia diz que há o divórcio. Amém? E de fato, amados, se nós vamos entender pela palavra, se o casamento não é aliançado no Senhor, Deus permite divórcios. Viu? Deus permite divórcios. Sabe por quê? Porque Deus quer os seus filhos felizes, não sofrendo. E se um casamento não traz alegria, amado, Deus vai falar, viu, fica aí sofrendo? Não. Então, se teve ali o momento de acertar, teve ali a busca para acertar, sabe, resolver as situações, teve ali o esforço e não acertou, um ali não está aliançado. Entendeu? Um não está aliançado. E aí a aliança está manca. Por isso que a gente tem que saber bem aonde que entra, e quando entra, e com quem entra. Amém? Para quê? Para não trazer consequência de quebras de aliança. Porque não interessa, né? Uma quebra de aliança vai trazer consequência. Vocês têm que entender isso, né? O casal lá que não está dando certo
e que opta pelo divórcio, que vai ser melhor para os dois, tem que entender que vai trazer consequência, ainda mais se tiver filho. Porque quem mais sofre, amados, numa separação é filho, não é marido e mulher. Numa separação é o filho que vai ter a marca para o resto da vida. É para o resto da vida que ele vai dizer: eu sou filho de pais separados. Duro isso, não é? E é a realidade, é a verdade. Então tudo isso tem que ser bem maduro na nossa mente, na nossa vida. Por quê? Numa criança que passa por uma situação de pais divorciados, uma criança que passa por esse trauma de separação, é necessário o quê? Que o Senhor Jesus entre nesse processo para tirar esse jugo da mente dessa criança. Por quê? É a consequência da quebra de aliança. É inevitável. Quem está entendendo? Então, a alma dessa criança precisa ser curada. Amém? E eu vou dizer mais, algumas crianças ainda carregam sobre si a culpa do divórcio. Tem crianças que dizem: meus pais se separaram por causa de mim. Triste isso, irmão. Triste isso. Porque tem crianças que acham que a culpa é eles, o erro é a criança. Eu fui o culpado da separação dos meus pais. Então, a gente precisa perceber tudo isso. Amém? E trazer para a nossa vida e entender o peso de uma aliança. Amém? Deus tinha colocado Zedequias em aliança com Nabucodonosor, e a quebra dessa aliança trouxe o juízo de Deus. Zedequias morreu na Babilônia publicamente, todos ali viram, o seu exército foram humilhados, foram envergonhados ali diante do povo da Babilônia. Amém, igreja? Então, quebrar aliança com pessoas que Deus coloca em aliança é trazer destruição para a própria vida e para a sua casa. Então, por exemplo, sabe, tem pessoas que falam assim: foi Deus que colocou você na minha vida. Foi Deus que me uniu com você. Não interessa, seja a pessoa que for. E aí você de fato vê e sente que é algo de Deus. Amém? Assim como eu vou tomar a liberdade aqui de dizer: você comigo. Amém? Eu acredito que foi Deus que ligou a sua vida com a minha. Eu não posso crer diferente disso não, irmão. Amém? Então, a nossa vida espiritual está ligada. Está aliançada. Ok? E eu quero honrar a nossa aliança aqui até o fim. Em nome de Jesus. Até quando o Senhor me permitir aqui o fôlego de vida para estar aqui aliançado com você. Nesta graça que nos foi dada. E aí, eu entendo assim, né? Que a pessoa quebrar uma aliança destas é pedir destruição para a própria vida e para a sua casa. É pedir destruição, é pedir a ruína. Estão entendendo? Então você não deve manter aliança com quem quebra aliança com Deus ou diante de Deus. E você diga amém. Amém. Quebrou aliança com Deus, amado? Não é para ter aliança com você. Ok? Por quê, pastor? Porque senão você vai trazer ruína para a tua vida. Olha, amados, eu vou contar rapidinho aqui um testemunho. Eu ouvi. São Paulo. Altar, Cristo vive, mensagens de alianças sendo pregadas. E algumas pessoas, alguns irmãos, se desligaram da igreja. Saíram da igreja. Quebraram a aliança com o altar. E alguns membros da igreja mantiveram relações com estas pessoas.
Alguns irmãos continuaram ainda tendo relacionamento com essas pessoas porque eram amigos. E a mensagem de alianças veio e vem para todos. A bispa leu em altar um testemunho. Desses irmãos, que eram, na verdade, 2 casais que estavam ainda na igreja, mantendo relacionamentos com essas pessoas que não estavam mais na igreja. O poder da palavra foi tão impactante, o poder da palavra foi tão assim tremendo, o Espírito Santo trabalhou tão profundamente no coração desses filhos abençoados que estavam na igreja ainda, que o testemunho que a bispa leu, sabe o que foi? Um pedido de perdão desses irmãos ao altar e aos seus líderes, por eles manterem ainda relações com tais pessoas, e que a partir daquele dia, naquele momento, eles estavam ali publicamente declarando que estavam cortando as relações com essas pessoas, porque elas quebraram a aliança com o altar, portanto, quebraram a aliança com Deus, e para não servia mais para andar com eles, porque eles tinham entendido a palavra e o poder da questão de alianças. É sério, amados, a aliança com Deus. Quem não tem aliança com Deus não é para andar com você. Não é para você ter comunhão. Olha quanto Deus já falou. Ah, mas o irmãozinho lá é da outra igreja lá. Amado, ele tem comunhão com o Deus da graça? Não é para andar com você. Não é para ter comunhão com você. E isso eu digo por amor a você. Por quê, pastor? Porque a ruína quem vai trazer é você para a tua vida, não eu. Eu estou lavando as minhas mãos do teu sangue. Estão entendendo? Eu estou isentando a minha culpa, porque eu estou aqui te alertando e te avisando. Agora, se você proceder deste modo, tendo relações com pessoas assim, o problema é teu, não meu. Amém? Então, Deus é justo. E nós não somos mais justos do que Ele. Quem entende isso, diga amém. Então, aliança formalizada, tá? Nós vamos falar disso mais profundamente em outras mensagens. Então, uma aliança formalizada, uma aliança consanguínea, uma aliança espiritual, deve ser honrada, irmão. Amém? E aquele que quebra não é merecedor de honra, porque quebrou diante de Deus. E nós vemos aqui que Deus cobrou de todos eles que quebraram alianças. Se fosse digno de honra, Deus ia falar, tudo bem, vamos deixar passar. Deus deixou passar? Nenhum deles. Então, nós vimos lá em Davi, nos dias de Davi, que não chovia 3 anos. Havia 3 anos de fome ali que não tinha chuva. E Davi foi orar, consultou a Deus e Deus respondeu, sim ou não? Sim, respondeu. O Senhor lhe respondeu que era consequência de uma quebra de aliança feita lá, quebra lá, e Saul quebrou, e uma aliança que tinha sido feita lá em Josué. E foi Saul que quebrou. Então, nós vemos as consequências da quebra. A morte de Zedequias, a derrota, a vergonha de seu exército, foi devido à quebra de aliança. Então, o que está no nosso alcance, igreja, é preciso fazer. Diga amém. Pastor, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Sim, para a salvação. Sim. Para a salvação eterna. Sim. Mas eu quero as mais de 7.000 promessas na minha vida e quero ver também na tua vida. Eu quero ver as mais de 7.000 promessas, amados, acontecendo na tua vida, amado. Não quero ver, sabe, a tua vidinha, sabe, ano, e você com a mesma vidinha. Eu não quero. Você me desculpa aqui. Perdoe-me aqui a expressão. Mas você está no ministério de excelência. Você está no ministério onde você recebe um evangelho que edifica e dá herança.
E você tem que receber isso. Você tem que viver isso. Você não pode se acomodar com a tua vidinha. Deus tem mais para você. E como que você vai receber esse mais de Deus? Honrando as alianças. Entendendo o poder que tem as alianças. E não vivendo a teu modo, mas compreendendo o viver de Deus e dizendo a Ele, sim, Senhor. É assim que vai ser para a tua honra e para a tua glória. Que assim seja, porque assim disse o Senhor nesta noite.